Recentemente, nos Estados Unidos, foi criado um programa de TV e as pessoas que participavam ali, os candidatos que participavam ali, tinham que passar por um polígrafo, que é um detector de mentiras, antes de passar pelo programa. O Silvio Santos fez algo semelhante, bem semelhante. Não sei quantos lembram, acho que chamava Quem Tem Medo da Verdade, acho que era esse o nome. Então, é uma coisa bem interessante, um aparelho que alguns especialistas não concordam, outros dizem que é muito bom, que chega muito próximo mesmo da perfeição em detectar mentiras. Enfim, nós não vamos falar exatamente disso, não estamos vendendo aparelho aqui, mas temos um detector de mentiras chamado Espírito Santo. Ele nos mostra o que é mentira, o que é verdade. No último vídeo nós falamos assim, você reconhece a Jesus, você consegue reconhecer as coisas que pertencem a Deus, as coisas que agradam a Deus. Esse aqui é o oposto, né? Você consegue reconhecer o que é pecado, de acordo com o que Deus fala, não de acordo com a igreja, de acordo com o pastor, de acordo com o padre, não, de acordo com o que Deus fala que é pecado. Você consegue reconhecer o que é mal, que prejudica a tua vida e que vai acabar te matando se você persistir nisso. Você consegue reconhecer quando o mal está se aproximando de você, da tua família, da tua casa. Então, esse é o nosso tema, né? Pessoas não conseguem reconhecer Jesus e não conseguem reconhecer também o que é o pecado, o que é mal. E a pessoa fica totalmente perdida, não é? Então, o Espírito Santo colabora com a nossa mente. Ele diz em nossa mente, através do estudo da palavra, claro, mas às vezes pessoalmente dizendo, não faça isso. O Velho Testamento tem um texto muito bonito em que Deus diz, vós ouvireis uma voz por trás de vocês, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então diz que nós vamos ouvir uma voz. Essa voz não é audível, mas ela vem em nossa mente e Deus pergunta, isso é bíblico, ele pergunta, é este o caminho do Senhor? Nós temos que fazer essa pergunta. Quando estamos fazendo algo, é esse o caminho do Senhor? É esta a vontade do Senhor? Não é? Complicado, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, quando nós oramos por um enfermo, nós dizemos assim, seja feita a tua vontade para Deus, né? E na hora de comer o que é errado, o que não é bom para a saúde, nós não oramos, seja feita a tua vontade. Nós oramos assim, seja feita a minha vontade. Eu vou comer e beber o que eu quiser, conforme a minha vontade. A quantidade de comida que eu vou comer vai ser conforme a minha vontade. Tá? Então, vem os resultados. Né? Primeiro você quer a sua vontade, quando estraga todo o teu corpo, aí depois você quer a vontade de Deus, te curando para você voltar a comer o que é errado. Muitas vezes é para isso. É uma pena, não é? Bom, um outro dilema que nós temos no mundo religioso e que acaba afetando pessoas que nem são religiosas é o seguinte, isso era coisa do Velho Testamento, era pecado, agora não é mais. Não existe essa promoção, o pecado passar a ser algo agradável a Deus, algo que Deus diz que era abominável e de repente ele fala, agora não é mais, é como se Deus estivesse em dúvida, né? Mas, por exemplo, a carne de porco, né, uma coisa bem básica que tem gente que come todos os dias, Deus diz lá que é abominável, né, para alimentação. Diz que é semelhante ao rato. O profeta Isaías diz isso, né? Aí vem pessoas falando, não, mas depois da cruz, aí Jesus purificou. Não, Jesus nunca purificou o pecado. Ele não purifica o pecado, ele purifica o pecador. O pecado não tem remédio. Jesus morreu para pagar a nossa dívida. Que dívida? A dívida de pecado. Para quê? Para que a gente ande em pecado?
o apóstolo Paulo diz assim, então vamos transgredir a lei porque estamos na graça? De forma alguma. Antes confirmamos a lei. É óbvio, né? Jesus, diz o apóstolo Paulo, autoridade nesse assunto, não é ministro do pecado, né? Ou seja, Jesus não incentiva o pecado. Eu paguei para que vocês pudessem pecar. Isso é um absurdo, né? E é errado. E é destrutivo. Ok? Então, desculpe, esse é um tema que devia ser bem claro e bem simples de entender, mas as pessoas colocam seus gostos acima da palavra de Deus, as suas opiniões acima da palavra de Deus, mesmo não tendo base nenhuma, né? A pessoa defende, no caso, a carne de porco porque ela é gostosa. Então põe o gosto acima da palavra, não é? É uma pena. Mas isso é só um exemplo, tá? Tem muitos outros assuntos que nós poderíamos falar de que era errado antes e continua sendo. Deus não muda, diz a Bíblia, tá? Malaquias, capítulo 3, verso 8, Deus não muda. Acho que é verso 6. Deus não muda. Tiago diz, em Deus não há nem sombra de variação, ou seja, nem sombra de mudança, Deus não muda. Ok? Deus não estava em dúvida antes e depois ele ficou. Agora eu estou esclarecido. A humanidade ela progrediu tanto que me ensinou. Né? Deus não está seguindo o nosso estilo de vida, ou ele muda a opinião dele por causa do nosso estilo de vida. Ok? Então é muito importante a gente pensar nessas coisas. Meditar e ver qual é realmente a vontade de Deus. O Espírito Santo está falando conosco e esse é o detector de mentiras. Ele é o detector daquilo que é mal. Né? Falamos no vídeo passado, você reconhece Jesus, você reconhece as coisas que agradam a Jesus. Agora estamos falando do oposto. Você reconhece as coisas que desagrada a Jesus, as coisas que são pecado, porque essa é a primeira obra do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado. E o mundo, cada vez, diminui o que eles acham que é errado, o que eles acham que é pecado. Antes da volta de Jesus, haverá um tempo bem curto em que não haverá mais esse conceito de pecado. Vai ser profético, né? Vai ser um período bem curto, mas as pessoas vão fazer o que elas quiserem, até a morte, até o homicídio praticado sem problema algum de consciência, porque a humanidade está sendo abandonada pelo Espírito Santo, porque a obra dele acabou. E o Espírito Santo trabalha na pessoa até o ponto que ele vê em que ela vai se converter, ela vai mudar de direção, quando ela rejeita de vez esse trabalho, quando ela rejeita essa obra, ele para de trabalhar com ela, porque Deus não perde seu tempo. Deus não perde o seu tempo. Tá? Ele fica trabalhando com a pessoa enquanto dá. A humanidade está longe de Deus e ela está caminhando de costas para Deus, indo mais longe. Então, se você pegar uma pessoa que nasceu nos anos 40, por exemplo, ela vai te contar quantas coisas que eles consideravam imoral e que hoje é aplaudida, né? Que hoje dá dinheiro. Né? Então, as pessoas não se escandalizam mais com o pecado. Quase de uma forma geral. Né? Não se escandalizam. As pessoas, a própria imprensa defende traficantes de droga, bandidos, a própria saidinha aí de Natal dos presidiários defendem, né? Eles têm direito, né? Eles que mataram, fizeram coisas abomináveis, né? Tem o direito, né? A outra matou os pais com os amigos dela, ganha dinheiro com um filme que ela fez.
que fizeram sobre a história dela melhor. Então, é lamentável tudo isso, mas as pessoas estão parando de ouvir aquilo que o Espírito Santo diz. O detector daquilo que é mal, daquilo que é mentira, está perdendo o seu poder. As pessoas não estão identificando aquilo que é pecado, né? Aquilo que é errado, aquilo que não é o gostinho de Deus, mas que é mal, que destrói a sociedade, que destrói a família. Tem sido falado algumas coisas sobre isso, mas mesmo esses que falam a favor da família, eles defendem várias pautas contrárias àquilo que Deus ensina. Então, por isso eu mesmo não voto em ninguém, eu não defendo ninguém, porque eu não confio na política brasileira, nem mundial, né? Mas especialmente brasileira, porque eu moro aqui. Então, as pessoas estão aplaudindo o mal, as pessoas estão permitindo que o mal entre em suas casas, em suas vidas, e isso já está, mas vai custar muito caro ainda. Por isso nós temos que apelar para que o Espírito Santo nos mostre tudo o que agrada a Deus e também aquilo que desagrada a Deus, para que a gente evite, para que a gente se afaste dessas coisas. Tudo isso em nome de Jesus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Precisamos do teu apoio para o desenvolvimento do canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E lembre-se de orar pelo nosso ministério. Em nome de Jesus. Amém.